اللهم صل على محمد وآل محمد. Vamos, em nome de Deus, clemente e misericordioso, vamos uma pequena repetição da aula passada, por causa do nosso querido irmão que não esteve ontem. Uma passagem bem rápida. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Ontem nós falamos sobre a venda. E aí nós chegamos ao ponto que classifica as opções de anulamento da venda de uma compra. Qualquer uma das ambas as partes, tanto o vendedor quanto o comprador, tem alguns direitos no momento da venda ou na compra que podem anular religiosamente a compra ou aquela transação. Primeiro, o que significa opção? Essa opção, ela significa o direito das duas partes que eles têm para anular uma transação, para anular um contrato. A menos que exista um acordo entre ambas as partes, antecipadamente, de que ninguém dos dois tem o direito de anular esse contrato. Esse direito não é apenas do vendedor e nem apenas do comprador, é de ambas as partes. Vamos repetir as várias opções de anular o contrato no Islã. Ontem são um total de 11 opções. Ontem falamos apenas 5 opções. A primeira opção se chama a opção da presença, a opção do encontro. O que significa essa opção? Essa opção é aquela que mantém os dois presentes, o comprador e o vendedor, presentes ali num espaço, num encontro. Enquanto existir essa presença, pode haver o cancelamento, a anulação do contrato a qualquer momento. Enquanto eles estiverem presentes e eles não se separaram ainda, qualquer uma das partes se arrependeu, recebeu uma ligação, mudou a situação, pode ser qualquer questão. Enquanto os dois estiverem presentes naquele encontro ainda, então pode ser anulado a qualquer momento. O mais importante é esta questão: enquanto eles estiverem presentes e não se separaram. O que significa se separar? Normalmente é quando os dois seguem outros caminhos, né? Mas enquanto eles estiverem juntos, às vezes sai da loja, vai para um café, toma um café, ou vai almoçar, ou vão de carro até um certo ponto, enquanto eles estiverem juntos, os dois têm o direito de cancelar um contrato. A segunda opção é a opção do engano.
يعني البائع أو المشتري Tanto o comprador quanto o vendedor, quando se sentirem enganados, quando se sentirem lesados numa operação econômica, numa compra, numa venda, o vendedor não vendeu o produto adequado, o comprador errou na hora de escolha, por exemplo, também dá o direito para ambas as partes a anularem esse contrato. هذا يسمى بالغبن. الغبن يعني شيء تافه بسيط. Não é apenas uma pequena diferença, economicamente falando, isso não significa uma pequena diferença, tem que ser uma diferença significativa. Por exemplo, eu comprei uma mercadoria, paguei, só que depois eu percebi que esse valor que eu paguei é muito mais do que essa mercadoria vale no mercado. Eu fui enganado. Ou, por exemplo, o vendedor ele recebeu menos do que deveria. Isso também vale para anular este acordo. Qualquer um dos lados que se sentir enganado, que se sentir lesado, é só falar com o outro lado, né? E eles religiosamente têm o direito de anular este contrato. O que significa anular? Anular significa que ele tem o direito de fazer isso e que se ele fazer, ele não vai estar cometendo um ato ilícito. Ele não está transgredindo seu direito, ele não está lesando religiosamente, de acordo com as jurisprudências islâmicas, ele tem esse direito, a pessoa. A terceira opção é a opção da condição, é a venda condicional. Qualquer um dos lados, quando condicionarem a venda sob uma condição específica, e essa condição, lógico, não venha a ser executada, não venha a acontecer, então qualquer um dos lados pode anular esse contrato também. Por exemplo, um vendedor, um fornecedor faz um acordo de venda e pede para o outro lado, eles concluem o contrato, a venda, e ele exige que o próprio comprador venha levar a mercadoria ou venha trazer o dinheiro. Por exemplo, com essa condição. Ou, por exemplo, o próprio vendedor pode colocar uma condição. Ele vende a mercadoria sobre alguma condição. Se isso mudar, se eu receber aquilo, por exemplo, na semana que vem, qualquer condição. É um adiantamento hoje e pagar 50%. Por exemplo. Então, quando essa condição não é executada ou não acontece, então esse acordo poderá também ser anulado. Uma observação que nós fazemos aqui, irmãos, é que ontem também nós citamos, o mercado hoje em dia, ele está sempre baseado na educação e na moral. Essas opções, elas determinam para nós os limites das jurisprudências islâmicas.
A partir do momento que houver um acordo entre ambos os lados para não anular esses contratos, então o contrato pode seguir. O mais importante é o acordo. Se de repente, por exemplo, o vendedor ou o cliente impor uma condição e essa condição não venha a ser executada, e mesmo assim eles quiserem seguir com o contrato, com a transação, não tem problema se eles chegarem a este acordo. Não tem nenhum problema. في كل الخيارات. Em todas as outras opções, não apenas esta. نحن قاعد نتحدث Nós estamos explicando religiosamente هل أن quais são os limites dessas anulações, como na religião islâmica isso funciona. هذه الحالات نعم يجوز له أن Nós estamos simplesmente discutindo se alguém quiser cancelar a venda, quais seriam as opções dele, em qual das opções ele se enquadraria. Mas lógico, tudo com bom senso e aceitação, acordo entre ambos os lados. الرابع من الخيارات هو خيار التدليس. A quarta opção seria qual, Batista? A manipulação. A opção de manipulação ou fraude. شو هو O التدليس؟ que significa essa opção? هو قراءة يعني É quando الخطاب الثاني a pessoa فد حاجة فد شغلة é quando a غير pessoa واقعها. apresenta um produto que não seja a realidade daquele produto. بعض الأحيان ما تكلف الشغلة يوجهون عليها بلاد Às vezes não vale nem a pena, mas a mercadoria é colocada numa vitrine e se colocam várias iluminações, um carro, uma moto, uma roupa, pode ser qualquer coisa. يوجه عليها عضو Várias lâmpadas são direcionadas a este. Então ele parece que começa a se apresentar como se fosse algo muito diferente. التدليس Essa manipulação ou fraude pode ser exercida de dezenas, centenas de milhares de formas. بحيث Não existe uma especificada forma. يضم O عيوب mais importante para você identificar essa opção é a pessoa esconder, através desta apresentação, a pessoa esconde os possíveis defeitos desta mercadoria. Com isso, أي طرف دلس أي aquele طرف استعمل aquele lado, aquele cidadão que acaba sendo lesado com isso, então ele acaba sendo lesado, ele pode chegar e pedir a anulação desse contrato. Por exemplo, um carro, né? A pessoa vai lá, fica maravilhado ali com a imagem daquele carro cheio de, né? Cheio de acessórios. Aí chega lá fora e ele vê que o carro não funciona bem, tá batido por lado de trás. Isso não pode. هذا ما هو شو واحد يعتبر هذا غش يعتبر كذب تزوير. Isso, na verdade, acaba se enquadrando em diversos formatos. Se enquadra em mentira, se enquadra em fraude, se enquadra também em enganação. Você está enganando o comprador. هذا حرام. Isso é pecado. المصاري اللي ياخذوها. Até mesmo o dinheiro que a receita que recebe com essa transação é uma receita ilícita. الخيار الخامس الذي أنهينا درسنا. A quinta opção que nós terminamos a nossa aula de ontem é a opção do defeito. أحد العوضين إن كان Tanto البضاعة اللي qualquer um dos أو lados, الثمن quando se sentir lesado por algum defeito nessa transação, na mercadoria ou na sua receita,
então ele pode cancelar من هو الذي essa, انتقل إليه العيب؟ esse acordo. Aquele que está sendo lesado com esse defeito, ele pode chegar e cancelar esse acordo. وصيت على مثلا على 100 قرصة خبز أو Eu pedi, por حلويات. exemplo, 100 pedaços جاب لي de... خبز محروق 100 unidades de pão. Pedi para a padaria me mandar 100 unidades de pão. Eles me mandaram 100 unidades de pão de ontem, algumas antigas, alguns queimados. Coloca os bobos. قد يكون Exatamente. بعض الأحيان تراها ذرات من التراب ذرات من Qualquer defeito, من الرماد qualquer defeito que possa existir na mercadoria, no objeto do contrato, no objeto de venda, isso significa também, é considerado uma opção para a invalidação, a anulação desse acordo. اشتريت بيت اشتريت سيارة Ou não, ou eu como vendedor, شرحت القصة بالبيت eu como vendedor, eu faço uma venda de uma casa, por exemplo, né? E o cidadão me paga com um cheque sem fundos. Ou, por exemplo, eu recebo o dinheiro com defeito. Dinheiro falsificado, parte dele, por exemplo, ou rasgado, esse dinheiro não está sendo aceito no mercado, eu também acabo sendo lesado nessa operação. بعض الأحيان Eu posso pedir anulação. بعض الأحيان الإنسان يشتري وهو يعلم بالعيب. Às vezes a pessoa faz uma هذا غير compra سعر ذاك. e ele sabe do defeito. São iguais àquelas lojas, né, que vendem por quilo, que vendem a roupa por quilo, por exemplo, não é, Batista? Algumas lojas no Brás que vendem coisas defeituosas, a pessoa já compra aquilo ciente que esse produto que ele está comprando mais barato do que os demais do mercado, ele tem algum pequeno defeito. Ele já está ciente. لذلك هنا يعني من الجميل من الثقة بالله سبحانه وتعالى برزق الله الإنسان لما يبيع حاجة لا يضمن. Então, isso, na verdade, irmãos, é uma mensagem que eu dou como um conselho do Islã. É um conselho para os empresários, para os comerciantes. Quando a pessoa faz uma venda, quando a pessoa faz uma transação, ele deve apontar, deve ser muito claro na especificação da sua mercadoria, para que isso não possa condenar, não possa comprometer a sua imagem, a sua reputação, a sua posição social entre os demais empresários. Todas essas questões são importantíssimas. Eu lembro muito bem um nosso amigo que ele vendeu um carro e esse carro ele começou, quando ele começou a vender para o cliente, ele começou apontando os defeitos. Ele não começou vendendo aquele carro falando que é um bom carro, é isso, aquilo. Ele falou, olha, o pneu a direção não está pegando boa, o espelho está ruim. Começou a apontar todos os defeitos. Em vez de falar da qualidade, do outro lado, o cliente, ele... O cliente, assim que ele começou a ver como fala, a idoneidade do vendedor, a sinceridade do vendedor, ele agradeceu e acabou pagando $500 a mais sobre o preço acordado, simplesmente porque o vendedor foi sincero com ele. Nós vamos falar hoje sobre a sexta opção. Até aqui foi a reunião foi a aula de ontem. A sexta opção é a opção de contradizer a condição.
Contradizer? Sim. Contrariar a condição. باع لك الشيء Eu vendi uma mercadoria para أن você يقدم له شيئا آخر. com a بشرط. condição يعني de قيدوا. que essa venda em troca tenha, por exemplo, uma outra coisa, apresentado uma outra questão, por exemplo. قيدوا هذه البيعة بشرط معين. Essa transação ela acaba sendo mesclada, ela acaba sendo condicionada a uma questão por uma outra a uma condição. وهذا الشرط هذا الشرط يعني مو حرام. يعني هذا بحث آخر راح يجينا. هذا الشرط مباح. قال له مثلا أن تجي تشتغل عندي كل يوم مثلا أريد تجي ترتب هاي البضاعة كل يوم ساعة. Por exemplo, o cidadão faz um acordo com o outro, falando que eu contrato você com a condição de você vir aqui todo dia e ficar 1 hora organizando essas prateleiras, por exemplo. أو أي شرط يضعونه في Ou de repente qualquer outra condição. إذا كان الشرط الذي وضعه حراما أصلا هذا لا يعقد هذا الشرط. هذا من باب أولى هذا لازم ينعرف هذا الشيء. مو يقول له مثلا لا سمح الله تجيب لي قنينة خمر حرام. Lógico que a condição tem que ser uma condição lícita, não uma condição ilícita. فحينما يتخلف الشرط Quando essa condição não é هذا الشرط اللي respeitada, اتفقوا عليه não é تخلف levada em من consideração, أحدهما após a venda, após a concretização do acordo, após a realização final do contrato, هنا eles يقع podem حق anular também o acordo. ليش؟ Porque تخلف porque uma das partes não respeitaram a condição, uma das condições. Esse contrato ele foi estabelecido com base numa condição a qual não foi respeitada. E com isso, a anulação deste acordo acaba ficando em jogo e ambas as partes que estiverem lesadas podem anular o contrato a qualquer momento. يعني نستطيع أن نقول كأنه هذه الصفقة هذا العقد عقد البيع متوقف على إيجاد هذا الشرط. É como se o exemplo que nós damos é como se este acordo ele fosse se basear com essa condição. Esse acordo é concretizado corretamente, finalmente, com essa condição. Quando essa condição não é respeitada, então qualquer uma das partes pode anular o acordo. نعيد ونقول إذا تخلف الشرط ووافق الطرفان. E voltamos a repetir, essa condição tem que ser uma condição lícita e não uma condição ilícita. Se você vir aqui trabalhar, por exemplo, todo dia você tem que me trazer uma caixa de bebida, por exemplo, né? Ou tem que fazer essa questão ilícita. Isso desde o início o acordo está inválido. E também a segunda observação é que sempre havendo acordo entre ambas as partes, não tem problema em continuar este acordo. هذا يسمى بهذا خيار تخلف الشرط. Então, a sexta opção é a opção de contrariar uma das condições. وأما السابع A sétima opção هو خيار تبعض الصفقة. تبعضها. أنا بعت له بضاعة مو كلها إلي. شيء إلي شيء لغيري. A sétima opção é a venda indevida da mercadoria. É quando, por exemplo, eu vendo uma mercadoria e essa mercadoria no final, nem toda ela era minha. Parte dela era do meu vizinho, a outra parte era do fulano,
Então, esse acontecimento, este fato ocorrendo, pode haver a anulação do contrato também, da transação entre ambas as partes. Eu comprei a mercadoria de você, eu comprei esse produto como se fosse seu, por exemplo. Ou eu contratei você para fazer um serviço. E aí, de repente, você pega e vende esse contrato, passa para alguém, e aquele alguém acaba me fornecendo. Isso não vale. E às vezes o dono verdadeiro da mercadoria nem aceita essa transação. Nem quer que... ele não quer essa venda. Acontecendo esta questão, acontecendo este fato numa transação financeira, então pode haver a anulação do contrato entre ambas as partes. A oitava opção se chama a opção da visão. البائع أخبرني ببضاعة معينة أو راواني بضاعة معينة ولكن حينما استلمتها غير البضاعة اللي واللي راوانيات. O vendedor, ele me mostra uma certa mercadoria, só que eu acabo recebendo outra mercadoria, não aquela que ele tinha me mostrado. O principal objeto desta opção é olhar, é a visão, é o testemunho. O comprador, o vendedor, ele apresenta uma mercadoria, ele fala que eu vou te vender esta mercadoria, esta carga, este tênis, este sapato, por exemplo, só que ele acaba recebendo outra. Eu acabo recebendo outra. Acontecendo este fato, também poderá ser anulo o contrato. E isso acontece muito. Infelizmente. Eu vou para a fábrica, eu compro, eu fecho uma cerâmica, eu compro mármore, eu compro portas, madeira, qualquer coisa. Ele me mostra um certo produto, a gente fecha o contrato, o negócio sobre uma certa mercadoria, com base no que eu vi, só que na hora da entrega ele me entrega outro produto que não tem nada a ver com aquilo que... Como eu disse, o principal objeto desse contrato é a visão. Eu fechei o contrato quando eu vi aquela mercadoria, quando eu vi aquele produto, aquele serviço. Ou de repente, essa visão não precisa ser física exatamente do negócio. Às vezes é um vídeo de apresentação, às vezes é um catálogo que é apresentado hoje em dia, né, muitas vezes. Então isso também conta como visão. Imaginem a perfeição da mercadoria no vídeo que eu vi, a estabilidade da mercadoria, a eficiência da mercadoria no vídeo, só que na hora que me foi entregue, então, quanto mais a pessoa, o comprador, puder ser detalhado, especificadamente o que ele quer, o que ele deseja, ele tem que ser detalhista nessas questões para não cair nesses problemas.
Eu acho que essa opção ela acaba se enquadrando mais. Ele acaba se enquadrando mais nas opções do comprador. É sempre o comprador que acaba sendo lesado por essa opção. Não. بعد خيار تأخر الاستلام. A nona opção é a opção خيار التأخير. do atraso. A opção do atraso. خيار التأخير. O que é essa opção? بكره يجيب لي البضاعة ما جاب لي هذا بعد شهرين. Por exemplo, o cidadão, a gente fecha um acordo com o vendedor e ao invés ele ficou de me entregar essa mercadoria amanhã para eu conseguir vender no final do ano, né? أو المشتري ما أعطاني المصاري. Ou de repente o cliente, o comprador, ao invés de pagar ele em um mês, em 2 meses, ele atrasou o pagamento. المشتري ما دفع البضاعة. Ao invés de pagar 7 dias, 3 ele أيام 4 أيام. demorou mais de 10 dias. Não, nem pagou, na verdade. Então, essa هاي الثانية. é a opção do atraso. Tanto o comprador quanto o vendedor, ao se sentirem lesados por algum atraso no objeto deste contrato, desta negociação, eles podem anular o acordo, podem anular o contrato, a transação. أقرأكم النص يقول أن يؤخر المشتري الثمن. Eu vou ler exatamente o texto que está no livro. بس جيب Tanto- البضاعة وجيب لي البضاعة. Tanto o vendedor, tanto o cliente atrasar o valor da mercadoria, quanto o fornecedor atrasar a entrega da mercadoria, ambas as questões podem ser justificativas para a ativação desta opção nessa transação له الحق أن financeira, يسلم. seja o vendedor quanto o comprador. طبعا هنا بعض الأحيان يصير الاتفاق يقول له مثلا Volto a repetir, الآن احنا في بداية havendo um acordo entre ambas as partes, في نهاية الشهر الدفعة الثانية أعطيك إياها. o cliente informar, pedir para adiar o boleto, por exemplo, eu tive um problema, cabe ao fornecedor entender, por exemplo, a situação dele e dar, né, é o bom senso, como dizem, né? أما يقل صراحة يصرح أو العرف الإنسان لما يشتري بضاعة E nem sempre é a declaração direta do cliente pode acontecer isso. Muitas vezes, urf é o ambiente, الذين تعارفوا é o عليه ambiente, بالسوق. é o mercado. Aconteceu uma crise do nada, aconteceu um terremoto, uma tragédia, a qual impossibilitou o cliente acertar na data correta, né? Isso também pode levar o fornecedor a fazer um acordo, sim. والحمد لله رب العالمين. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, sim, só faltam 2. São 11. بعد عندنا São 9, é a 9. Ok. Ontem o senhor fez uma pergunta, o seu Mazin, à noite, aqui, depois da aula. O senhor fez uma pergunta, Mazin, à noite, no final do dia? Você fez uma pergunta? كان عندي سؤال هذا أمس. هواية أكو أشياء العرف هو الحال. Tem muitas questões que são estabelecidas pelo âmbito comercial, pelo âmbito geral do mercado. Entre elas esta que eu acabei de citar. العرف هنا هو الحال. Sempre o âmbito geral, muitas vezes o âmbito geral
que acaba mandando, acaba impondo suas condições no mercado. Você não encontrou a pergunta, mas não encontrou. Yalla. يعني مثلا إذا واحد الآن لما يروح للسوق يشتري بضاعة على مستوى يعني مو يشتري حاجة يشتري بضاعة يسلف محله ايش قد يسوي مثلا شهرين ثلاثة الأمر السوق دارج هذا هو الماشي هو القانون. Normalmente, a gente leva muitas vezes essas questões no âmbito geral. Por exemplo, uma pessoa que vai comprar de um fornecedor, quanto tempo esse fornecedor leva, em média, para entregar essa mercadoria? Então, essa média, esse geralmente tem que ser levado em consideração. Ou, por exemplo, quanto tempo o cliente deve levar para pagar, geralmente, dentro desse mercado, desse mundo, quanto é que o cliente tem que levar para pagar? Isso também tem que ser levado em consideração. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد